Olá pessoal, vamos começar nossa aula e hoje falaremos sobre conjuntos. Vamos lá. Quando se fala sobre conjuntos, vem à nossa mente uma ideia muito ampla ou diversas ideias. Podemos associar conjunto à ideia de coleção de objetos, à ideia de reunião de pessoas, à ideia de conjunto de carteiras de uma sala de aula. Então, a ideia de conjunto ela é muito ampla. Então, a gente vai ver aqui um conceito, mas temos diversos conceitos em relação a conjuntos. Então, intuitivamente, sabemos que conjunto é uma lista de pessoas, uma coleção de objetos ou classe de objetos, pessoas, números e assim sucessivamente. Bom, para representarmos um conjunto, a gente vai indicar sempre com uma letra maiúscula do nosso alfabeto e os elementos por letras minúsculas, também do nosso alfabeto. E esses elementos, que podem ser letras ou números, eles vão estar entre chaves, ok? Então vai ficar da seguinte forma, olha. Essa é a cara de um conjunto. A gente vai representar assim, dessa forma. Então, aqui nós temos o conjunto A. Perceba, estou representando com uma letra maiúscula. Os elementos que é Azinho ou A minúsculo, E, I, O, U. Perceba, tudo minúsculo. E sempre entre chaves, certo? Temos aqui o conjunto B, com os elementos 0, 2, 4 e 6. Então, perceba que a ideia de conjunto ela é uma ideia ampla e a representação é muito simples, certo? Vamos adiante. A representação de um conjunto. Olha, um conjunto, muitas vezes, ele vai vir dessa forma, que a gente chama representação por enumeração ou extensão, que é justamente daquela forma que a gente acabou de ver. Como exemplo, eu tenho o conjunto dos números naturais pares. Olha só, por extensão ou enumeração é assim. A gente escreveu os elementos do conjunto, representando com a letra maiúscula, entre colchete, tá vendo? Entre chaves, melhor dizendo, certo? E aqui nós temos o conjunto dos números naturais pares, que é 0, 2, 4, 6, infinitos números, ok? Temos também o conjunto dos números primos, que é o conjunto B, 2, 3, 5, 7, 11 e assim sucessivamente. Também podemos representar um conjunto através de uma lei de formação ou propriedade, certo? Então, o que é que acontece? Aqui perceba que nós temos aqui uma condição, olha, o conjunto A tem que ser o conjunto das vogais, as letras vogais do alfabeto, que a gente vai ler o seguinte, A é o conjunto dos elementos X, tal que esses elementos é uma vogal. Então, quais são os elementos que é uma vogal? A, E, I, O, U, não é isso, gente? Beleza. Então, vou mostrar para vocês aqui alguns exemplos de como vocês irão ver para resolver as atividades e assim sucessivamente. Então, por meio de uma propriedade, a gente tem que obedecer essa propriedade, certo? Ou lei de formação, vamos dizer assim. Então, veja bem, vamos ver um exemplo através de propriedades. Olha só, aqui o conjunto A tem X elementos, todos eles são números naturais. E esses naturais são os números que são maiores ou iguais a 2 e menores que 10. Então, nesse caso, eu vou querer os números maiores ou iguais a 2. Então, nesse caso, 2 vai fazer parte, é porque ele quer maior ou igual a 2. Então, 2 fazer parte. E o menor que 10, então vai ser até 9. Vai ser de 2 até 9. Então, o conjunto A vai ser esse, olha. 2, 3, 4, até o 9. Ok? Então, tá aí. Uma dica. Toda vez que o conjunto vier assim, olha, aí a condição ela estiver cercada na condição aqui, olha, nós temos essa condição que os números têm que ser maior ou igual que 2 e menor que 10, olha. Se lê do meio para os extremos, olha, x maior ou igual que 2. Quais são os números maiores ou igual que 2? 2, 3, 4. Aí beleza, tem uma outra condição, tem que acontecer o quê? Menor que 10, certo? Então leia sempre aqui, olha, do meio aqui, ó, certo? Muito bem, vamos aqui. Perceba aqui, só tem apenas um número, ó. Então aqui o que é que acontece? Olha, x é natural, maior ou igual a 4. Então 4 faz parte, não é isso? Só que é um conjunto aqui, olha, infinito, que a gente vai ver daqui a pouco.
Ok? Muito bem. Então, começa do 4, fiz até o 9 e assim sucessivamente, certo? Vamos lá. E a forma mais simples de representação, a segunda forma mais simples, porque tem aquela primeira, essa daqui também não é difícil, muito fácil também, certo? Uma forma muito simples também é através do diagrama de Venn. O que é o diagrama de Venn? Você pode apresentar o diagrama de Venn através de uma circunferência, um círculo, certo? Uma elipse e assim sucessivamente. Então ele diz o seguinte, é o diagrama de Venn. O conjunto é apresentado por meio de uma linha fechada, de forma que todos os seus elementos estejam interno ou interior. Assim, o conjunto A das vogais é dado dessa forma, gente, ó. Então, você tem aqui dois conjuntos. Então, perceba, olha, representar com um diagrama de Venn é você escreve um círculo ou uma elipse, como eu fiz aqui, ó, e aí coloca todos os elementos dentro dele, certo? Então, o conjunto A sempre representando com a letra maiúscula. Conjunto B, olha aqui, olha, 1, 2, 3, 4. Okay? Aqui eu coloquei esses pontinhos, mas não necessariamente você precisa colocar o pontinho. Eu poderia colocar só 1, 2, 3, 4. A, E, I, O, U, certo? Muito bem. Então, perceba, bem tranquilo para representar os conjuntos, certo? Vamos para a próxima parte. Olha só, e os tipos de conjuntos? Olha, eu coloquei aqui só para relembrar vocês, mas é bem simples. Os tipos um conjunto ele pode ser unitário, e é óbvio o que é um conjunto unitário. É um conjunto que possui o quê? Apenas um elemento, né, gente? Então, olha um exemplo aí, ó. Nós temos aí esse conjunto A, certo? Então, um conjunto unitário possui apenas um elemento. A gente pode ter o conjunto vazio. Gente, vazio. A ideia de vazio não possui nenhum elemento, não é isso? Não possui nenhum elemento, ok? Que é representado assim, olha, ou assim, certo? Com essas chaves sem nada dentro. E a gente vai ter, como exemplo, x está o quê? X é um número natural ímpar menor do que 1. Qual é o número natural ímpar menor do que 1? Não temos nenhum natural ímpar menor do que 1. Então, esse conjunto é vazio. Perceba que eu passei aqui por meio de uma propriedade ou lei, vamos dizer assim. Certo? Então, perceba. Menor do que 1 é o 0, mas 0 não é ímpar, é par. Então, esse conjunto é vazio. Temos também o conjunto finito. O que é um conjunto finito? Muita gente diz, é o conjunto que tem fim. Não, serve se isso te consola, mas, na verdade, um conjunto é finito se for possível você contar todos os elementos que tem dentro dele, certo? Então, se for possível você contar um a um e chegar ao final, então, beleza. Então, tá aí. O conjunto é finito quando é possível contar um a um e chegar ao fim dessa contagem, claro. Então, veja só, como exemplo, nós temos esse conjunto aqui, ó, percebe, é um conjunto finito, ele tem 6 elementos, possível contar todos eles. Nós temos aqui o conjunto vazio também, que ele é finito, ele não possui nenhum elemento, ou seja, a quantidade é 0. Então, quando for possível determinar a quantidade contando 1 a 1, esse conjunto é finito, certo? Muito bem. E temos o conjunto infinito. E um conjunto é infinito quando ele não for finito. Ou, em outras palavras, quando não for possível contar todos os elementos, quando não for possível chegar ao final de todos os elementos, contando 1 a 1. Certo? Não exista esse último elemento. Ok, então, vamos aí. Exemplo, olha, como exemplo eu passei só para relembrar vocês, o conjunto dos números naturais é um conjunto infinito. Olha só, os números naturais, para quem tiver esquecido, é esse conjunto aqui, representado pela letra N, maiúsculo, tem esse tracinho aqui só para diferenciar. E o que é que acontece? São os elementos 0, 1, 2, 3, 4 e assim sucessivamente. É um conjunto infinito. Não é possível determinar a quantidade de elementos. Ok? E o conjunto dos números inteiros também, para relembrar, que é representado pela letra Z. 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. E menos 1, menos 2, menos 3. Então, se você analisar os inteiros, você vai perceber que os naturais estão aqui dentro. Olha, 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente. Certo? E esses aqui, vamos dizer que são os opostos dos naturais. O oposto de 1 é menos 1, o oposto de 2 é menos 2, e assim sucessivamente, ok? Então, memorizem esses conjuntos para que quando fale o que é um número inteiro, você sabe o que é um número inteiro e o que é
esse no caso é natural, e esse aqui inteiro, que é um número natural, você sabe o que é. Então, números naturais, 0, 1, 2, 3, 4, 5. E aí vai. Números inteiros, todos esses elementos e mais os negativos, ok? Tranquilo. O próximo, relação de pertinência. O que é essa relação? Vou ser bem breve aqui, certo? A relação de pertinência é a seguinte. Para relacionarmos elemento a um conjunto, a gente vai dizer se esse elemento pertence a esse conjunto ou não pertence. E todos vocês já conhecem o seguinte, que o símbolo pertence é esse símbolo aqui, que parece, mas não é a letra E. E não pertence é esse símbolo aqui, certo? Então, esta relação de pertinência a gente usa para relacionar elemento a conjunto. Então, um elemento ou ele pertence ao conjunto ou não pertence. Então, como exemplo, olha, você tem aí o conjunto A e você tem o conjunto R, tudo bem? Óbvio que o pertence a A, está aqui, não é isso? Beleza. E o que é que acontece? U não pertence a R, não é isso? E aí eu poderia pegar vários exemplos. X não pertence a A e nem pertence a R. X pertence a A? Não. X pertence a R? Não. 2 pertence a R e não pertence a A, certo? Então, um elemento ou ele pertence ao conjunto ou ele não pertence. E a relação é essa, a relação de pertinência. E os símbolos que a gente vai utilizar são esses aqui, ó, certo? Pertence e não pertence. Vamos para o próximo. Subconjuntos. Bom, o próximo tópico aí é subconjuntos. Aí eu vou adiantar até a definição de subconjunto para vocês. Primeiro eu vou passar aqui o exemplo para que vocês possam perceber. Olha, você tem esses 3 conjuntos. O conjunto A, o conjunto B e o conjunto C. Ok. O que é que vai acontecer aqui? Ó? Se você analisar, esse conjunto A, que é o conjunto mais amplo, aí você pega aqui os conjuntos que têm menos elementos. O conjunto B aqui, por exemplo. Se você analisar, o 0 está aqui dentro, 1 também está, o 2 também e o 3 também. O C, o 5 está aqui dentro, o 6 está, mas o 7 não está. E o C não está aqui em B. Olha. Então, o que é que vai acontecer aqui? A gente diz que, nesse caso aqui, o conjunto B é subconjunto de A. Por que é subconjunto de A? Porque os elementos de B estão dentro de A. Os elementos do conjunto B é também elemento do conjunto A. Todos eles. Então, um conjunto é subconjunto de outro quando todos os seus elementos estiverem dentro daquele conjunto, ou quando cada elemento pertencer ao outro conjunto também, certo? Muito bem, então, aí eu fui dizendo isso que eu acabei de explicar, certo? Aqui, ó, está escrito, então, beleza. Então, B está contido em A. A relação que a gente usa é essa aqui, para relacionar conjunto com conjunto. Esse conjunto B aqui, olha, está contido aqui dentro. Ok? E o conjunto C não está contido em A. Por que não está contido? Porque tem o elemento 7 e 7 não está aqui dentro. Então, se tiver um elemento que não esteja dentro do outro conjunto, já não está contido. Já não é subconjunto. Então, um conjunto é subconjunto de outro quando ele estiver contido naquele outro conjunto. Ok? Vamos lá. Então, foi isso aí que eu acabo de dizer, gente. Olha, certo? Que um conjunto A é subconjunto de um conjunto B. Se e somente se todos os elementos de A pertencem a B, certo? Ok. Exemplo, olha só. Nitidamente que esse conjunto aqui está contido nesse, ó. Todos os elementos estão aqui dentro. E esse aqui, olha, não está contido aqui, ó. Eu leio, esse conjunto está contido nesse. Se eu ler daqui para lá, vai ficar, esse conjunto aqui contém esse. Olha aqui, olha. 2, 5, 3. 2, 5, 3. Esse conjunto está contido aqui, olha. Certo? Na verdade, eles são iguais, ok? Aqui já parte até uma propriedade, que a gente vai ver daqui a pouco, certo? Então, o que acontece aqui, olha. Claramente, tudo que tiver dentro entre essas linhas vermelhas aqui, olha, é o conjunto A. Então, perceba que B está dentro de A, certo? Então, B é subconjunto de A. E agora,
Esse conjunto aqui, 2, 5 e 3, não está contido aqui. Por quê? Olha, 2 está aqui dentro, 5 também está, mas o 3 não está. Então, perceba, teve um elemento que não está dentro do outro conjunto, já não é subconjunto, certo? Vamos para o próximo quadro, que é justamente o que eu falei para vocês, que é algumas propriedades dos subconjuntos. A primeira propriedade é o seguinte, é que o conjunto vazio é subconjunto de qualquer conjunto. Existe uma pequena justificativa para isso que eu não vou dar agora, então eu vou querer que vocês apenas fixem isso, certo? O conjunto vazio, ele está dentro de todos os conjuntos, ok? O conjunto vazio ele está dentro de todos os conjuntos, inclusive dele mesmo. Então, olha, aqui, ó, vazio está contido em A. E esse símbolo aqui significa para todo, ou então qualquer que seja o conjunto A. A propriedade 2 diz que todo conjunto é subconjunto de si mesmo. E a gente viu lá atrás, quando tinha dois conjuntos iguais. Então, olha só. A é subconjunto dele mesmo, para qualquer conjunto A. Vamos ver aqui um exemplo, olha. Esse conjunto aqui é subconjunto desse, olha. 5 está aqui. 4 está aqui, 0 está aqui. Beleza. Ok? Aqui, olha. O vazio é subconjunto dele mesmo. O vazio está dentro do próprio vazio. Certo? Então, todo conjunto é subconjunto de si mesmo. E agora, dando continuidade a subconjunto, vamos falar sobre o conjunto das partes. E o que é isso? Veja bem. É como o conjunto das partes, na verdade, eu vou pegar um conjunto qualquer e vou fazer todos os subconjuntos possíveis. É isso que eu vou fazer, certo? Então, vamos ver aqui o exemplo para que vocês possam fixar isso aqui, olha. Suponhamos que você tenha aqui esse conjunto A. Veja, é muito fácil fazer isso. Esse conjunto A aqui, certo? E A tem os elementos A, E, I, ok? Então, é possível escrever todas as partes. Eu vou fazer subconjunto da seguinte forma, olha. Os subconjuntos, primeiro, o conjunto das partes, melhor dizendo, o conjunto das partes, primeiro, ele é representado assim, olha, por PA, certo? E o que é que eu vou fazer? Como é que eu vou tomar esses elementos? Vai ser da seguinte forma, olha, as partes de A, vai ser um conjunto, perceba que eu coloquei entre chaves, olha. Aí primeiro você coloca o vazio, sempre faça isso, coloque o vazio logo, porque você sabe que o vazio está dentro de todos os conjuntos. Beleza, depois o que você vai fazer? Pega cada elemento separadamente aí, e coloca entre chaves também. A, E, I. Tá aí. Então, peguei, olha, cada um, se tivesse mais números, aqui. Ok, então, primeiro passo, coloca o vazio, depois pega cada um, olha, separadamente. A, E, I. E agora eu vou fazer o quê? Agora eu vou fazer dupla. Vou fazer uma dupla do A com o E, olha. Depois, já fiz A e E. Agora eu vou fazer A e I. Ok, já fiz. Agora eu vou pegar a letra E, olha. E vou fazer agora dupla com quem? Com o A e com o I. Mas E e A já tem aqui, ó. Então, só vou fazer dupla do E com o I. Tá aí. Beleza. Agora eu vou pegar o I. O I já tem dupla com todo mundo. Então, olha, uma dica. Você pegou esse aqui. Você vai fazer dupla com os que está na frente. Você, quando for aqui, só vai fazer dupla com os que está aqui na frente, olha. Pega esse aqui. Vou fazer dupla com o que está na frente. Mas não tem mais nada na frente. Então, acabou. Eu não posso fazer com trás porque já foi feito antes. Ok, então já fiz dupla com todo mundo. Fiz dupla, agora vou fazer o quê? Trio. Então, vou pegar A, E, I. A, E, I. Acabou, não tem outro trio diferente. Porque se eu pegar E e A, eu já tem aqui, ó. Então, tá aí. Ok? Perceba que nesse caso, como só tem 3 elementos, eu só vou fazer, no máximo, agrupamento de 3. Certo? Com 3 elementos. Tá aí. Então, o que é que acontece? É muito tranquilo você fazer isso, certo? Primeiro eu coloco vazio, depois pego cada elemento separadamente e depois faço dupla de 2. Dupla, gente, isso aí ficou uma coisa estranha. Faço dupla, certo? Faço dupla. E aí o que é que acontece? Ou agrupo de 2 em 2, certo? Agrupo de 2 em 2, ok? E aí, depois, se tiver 3 elementos, agrupo de 3 em 3. Todas as possíveis possibilidades. Lembre que A e E é a mesma coisa que E e A, ok? E assim sucessivamente. Muito bem. Então, olha só. Eu quero chamar a atenção, porque quando você tem agora isso aqui, olha, apesar de estar entre
chaves, isso aqui são elementos, olha. Por quê? Porque está dentro desse conjunto aí. Então, aqui é um elemento, aqui não é mais conjunto aí. A partir do momento que você olha para isso aqui, olha, para as partes, que isso aqui é um conjunto, isso aqui não é mais conjunto, isso aqui é um elemento, um elemento, um elemento, um elemento. Então, nesse caso aqui é um elemento, aqui é outro, aqui é outro. Eu posso dizer o seguinte, que esse elemento pertence às partes de A, esse elemento pertence e esse aqui pertence. E não vou usar, é errado eu dizer que isso aqui está contido, porque isso aqui é elemento, aí relacionando esse aqui relacionando com esse conjunto, isso aqui é um elemento, olha. Tá vendo? Olha, elemento, esse elemento, olha. Cadê? AE, olha aqui, AE, certo? Não peguei todos não, só peguei alguns, viu, gente? Então tá aí. Então, como é elemento, esse elemento pertence às partes de A, esse elemento aqui também pertence a ele aqui dentro aí. AE. Esse elemento aqui também pertence às partes de A. E eu não posso dizer que está contido, certo? Por quê? Porque é elemento. A gente já viu que para relacionar elemento com conjunto, a gente usa pertence ou não pertence, certo? Vamos para o próximo. Uma observação importante. Gente, o que acontece? É possível a gente determinar a quantidade de subconjuntos de um conjunto, mesmo sem construir, certo? Por exemplo, olha, eu volto aqui nesse quadro. Se eu souber quantos elementos tem o conjunto, eu posso determinar a quantidade de subconjuntos que vai ter, a quantidade de partes que vai ter o conjunto, certo? Por exemplo, aqui tem 3 elementos, olha. A gente viu que tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então é possível determinar essa quantidade, a quantidade, sem ter que fazer isso aqui, olha. Então, é isso que tem dizendo aqui essa observação. Que se A tem N elementos, as partes de A têm 2 elevado a N elementos. Vamos ver como é que fica isso. Exemplos. Vou fazer um exemplo semelhante ao que a gente viu há pouco. Olha. Fazer as partes de A. Fazer as partes de A, eu vou fazer o quê? Pego primeiro, escrevo vazio dentro, não é isso? Pego separadamente o 0, pego separadamente o 1. Agora faço dupla. Aí vai aqui em 0 e 1. Beleza. Eu fiz dupla do 0 com 1. Agora pego 1. Vou fazer dupla com o que está na frente. Mas não tem nada na frente. Acabou. Ok? As partes de B. Olha só. O que é que acontece? As partes de B. Vou fazer da mesma forma. Coloco o vazio dentro. Aí pego cada um separadamente. Olha. 1, 3, 5. Ok. Depois vou fazer dupla, o agrupado 2 em 2. 1 com o 3 está aqui, 1 com o 5 está aqui. Agora eu vou agrupar o 3. 3 com 5 está aqui. Agora eu vou agrupar o 5, mas não tem nada na frente. Já não agrupo mais. Então não tem mais como fazer de 2 em 2. Vou fazer de 3 em 3. Começando com 1. 1, 3 e 5. Acabou, já não tem mais o que fazer. Certo? Porque se eu for fazer com o 3, vai se repetir os elementos. Então, beleza. Então, vamos lá. Agora, esse aqui, olha. Esse conjunto aqui está dizendo que as partes vai ter 64 elementos. Vocês imaginem, você pegar um conjunto e ter que fazer 64. Nossa, isso aí certo? É muita coisa. Então, quantos elementos tem o conjunto que vai gerar 64 partes? Essa é a pergunta. Quantos? Olha, volta aqui. Esse conjunto aqui teve 3 elementos. Gerou aqui, olha, 8 partes. Se você contar, você vai ver que tem 8 elementos aqui dentro, certo? Então, o que está dizendo lá é que teve um conjunto que gerou 64 partes. Aí, a pergunta é, quantos elementos vai ter o conjunto? Bom, vamos lá. O que acontece? Nesse caso aqui, 2 elevado a n vai ser igual a 64. E aí, gente, vê uma dica bem simples. Olha, não é 2 elevado a n? Não é 64? Beleza. Então, olha só. Eu vou igualar, já que a base aqui é 2, a base é 64, eu vou igualar aqui as bases, olha, vou deixar base 2, base 2. É isso que eu devo fazer, eu tenho que fazer isso. Já que é base 2, então eu vou sair dividindo 64 por 2. Então, isso que vai acontecer, olha. Fatorar o número, como vocês já viram anteriormente, olha. 64 dividido por 2 dá 32. Divido por 2 dá 16. Divido por 2 dá 8. Divido por 2 dá 4. Por 2, 2. Por 2, 1. Então, quem é que está se repetindo aqui? É o número 2. Quantas vezes? 6 vezes. Então, isso aqui, ó, no lugar de 64, eu vou escrever assim, olha. 2 elevado a n
é igual, no lugar de 64, 2 elevado a 6. Então, já que essas bases são iguais, então os expoentes devem ser iguais. Ok? Então, tá aí. Então, o conjunto tem que ter 6 elementos para dar 64 partes. Certo? Tá aí. Bom, vamos para o próximo. Agora, gente, feita toda essa questão, e aí depois terão atividades para que vocês façam, para que vocês pratiquem, certo? Vamos ver como é que funciona aqui as operações com conjuntos. As operações que a gente vai ver, primeiro é a união. E a união de dois conjuntos, gente, é o seguinte: unir dois conjuntos é você escrever os elementos dos dois conjuntos em um único conjunto. Todos os elementos dos dois conjuntos em um único conjunto. Então vamos ver, olha, está dizendo aí que os elementos da união têm que pertencer a A ou pertencer a B, certo? Vamos ver um exemplo, para que vocês possam ver como isso aqui é tranquilo, olha. Vamos fazer a união de A e de B. O que eu vou fazer? Pegar todos esses elementos e escrever em um único conjunto. Então vamos lá. Olha aqui. Aqui é 1, mas o menor número aqui de todos é o 0. Então vamos escrever em ordem. 0. Depois 1. Olha, tem aqui. Coloco. 2, tem nos dois. Não precisa colocar duas vezes, só coloca 1. 3, só tem nesse. Coloca. 4, tem nos dois, só coloca uma vez. Pronto, esse aqui já coloquei. Tá todos os elementos aqui, olha. 1, 2, 3, 4. Tá vendo? Agora, o 5 eu coloco aqui dentro. Tá aí. Então eu juntei todos esses elementos em um único conjunto só. Em um único conjunto. Ok? Tranquilo, né? Então, unir dois conjuntos é você escrever todos os elementos em um único conjunto. E aí, gente, vamos ver como é que fica isso aí num diagrama. Olha, não esse exemplo, mas união no geral. O que é que vai acontecer? Essa parte amarela aqui representa a união. É você juntar todo mundo, olha. Então, se os conjuntos tiver elemento comum, fica dessa forma. Toda a união é isso aqui, olha, certo? Então, aqui significa o seguinte, aqui tem elementos que tem em A e tem em B. Certo? Então, unir pega todo mundo. Beleza. Pode ser que um conjunto seja subconjunto do outro, ou seja, esteja dentro do outro. Nesse caso, aí você vai escrever todos os elementos. Certo? E possa ser que os conjuntos também sejam disjuntos, ou seja, sejam diferentes, não tenham nenhum elemento comum. Então, você pega todos esses elementos e escreve na união. Certo? Tá aí. Então, é só um diagrama como é que funciona. Certo? Ok. E a interseção entre conjuntos? Gente, a interseção é bem tranquila também. O que é você fazer a interseção entre dois conjuntos? Olha só. A interseção entre dois conjuntos são os elementos que tem nos dois conjuntos simultaneamente, ou seja, ao mesmo tempo, certo? Só vou pegar os elementos comuns aos dois conjuntos. Então, vamos para o exemplo. Você tem aqui, olha, 1, 2, 3, 4, 2, 3, 8. Beleza. O número 1 só tem nesse, então não vou pegar. O número 2 tem nos dois, então eu pego. O número 3 tem nos dois, então eu pego. O número 4 não tem aqui, então não pego. Beleza? Então você pega um deles e compara com os demais, e aí pronto, não precisa você pegar o outro, não. Certo? Então tá aí. Pego apenas os elementos que tem nos dois. Então, olha só, a interseção que é representada assim, olha. 2 e 3. Ok? Tá aí. Então, o símbolo da interseção é esse símbolo aqui, como se fosse um U, mas não é um U, é só semelhante. Ok, gente? E como é que fica a interseção de acordo com, aliás, nos diagramas? Fica assim, olha. A interseção que tem nos dois, perceba que essa região aqui pintada tem nesse conjunto B e tem nesse conjunto A. Então, perceba que para que haja interseção, os conjuntos têm que se encontrarem, olha. Ou se encontra assim, ou dessa forma, um está dentro do outro. A interseção aqui vai ser essa região amarela. A interseção aqui vai ser essa região amarela, a região anchurada, certo? E tá aí. E agora, se for assim os conjuntos, perceba. Dois conjuntos, eles não se encontram. Vai ter interseção? Vai, mas vai ser vazia, certo? Não vai ter nenhum elemento. Ok? Tá aí. Muito bem. A outra, então a gente já viu união e interseção. E a diferença entre dois conjuntos? O que é a diferença entre algo? Olha, a diferença entre dois conjuntos é o que tem em um e não tem no outro, certo? Nesse caso, vamos ver.
Chama-se A menos B o conjunto formado pelos elementos que pertencem a A e não pertencem a B, certo? Então, vamos ver aqui. Vamos ver. Olha só. Então, se eu quero A menos B, os elementos vão pertencer a A e não pertencer a B. Exemplo. Exemplo aqui, nós temos o conjunto A com os elementos 1, 3, 5 e 7. 1 está aqui. Então, não vai fazer parte de A menos B, A diferente de B. 3 está aqui. Então, quem é que tem em A e que não tem em B? O 5 e o 7. Então, a diferença é o que tem em um e que não tem no outro, o 5 e o 7. Então, A menos B vai ser 5 e 7. E se eu fosse fazer B menos A, seria vazio. Por quê? Porque tudo que tem em B tem em A. 1 tem em B e tem em A. Então, 3 tem em B e tem em A. Nesse caso aqui, B menos A é vazio. Não tem nenhum elemento que tem... B não tem nenhum elemento que não esteja lá em A. Ok? Agora, a diferença entre conjuntos, vocês vão ver agora que é bem mais... Tem diversos diagramas para representar. Então, nos diagramas agora eu vou representar tanto A menos B como B menos A, certo? Ok, vamos lá. Representação da diferença de conjuntos em diagrama. Vamos lá. Olha, essa parte aqui, ó, que está pintada, perceba que só tem em A, não tem em B, certo? Aqui teria essa parte aqui eu teria nos dois, aqui seria a interseção. A união seria tudo, então isso aqui é A menos B, olha. Então isso aqui só tem em A. Então, essa região aí é A menos B. Já essa outra aqui, olha, só tem em B, não tem em A. Então, esse caso aqui é B menos A. Já aqui agora, olha, aqui dois conjuntos disjuntos. Perceba que todos os elementos de A é diferente do que tem em B. Deu como então aqui, representa também A menos B. Tá aí, certo? A menos B. Tudo que tem aqui e que não tem nesse, certo? Agora, esse outro aqui é tudo que tem em B e não tem em A. Ok? Então, todos esses elementos aqui ó, tem só em B, não tem em A. Então, isso aí é B menos A. E esse aqui, essa parte pintada aqui, é o que tem em A e que não tem em B. Perceba que um elemento que está aqui só está em A. Ele não está aqui. Agora, um elemento que esteja aqui dentro, olha, dessa região branca, vai estar em A e em B. Então, essa parte pintada aqui representa a parte A menos B. Certo? E aqui agora? Bom, não tem nada pintado. Né? Não tem nada pintado. Então, isso aqui vai representar o seguinte. Vai representar aqui B, isso aqui vai representar B menos A. E B menos A aqui vai ser vazio. É porque tudo que tiver em B está em A. Certo? Tudo que tiver em B está em A. Ok? Então, nesse caso aí, B menos A é vazio. Certo? Tá aí. Próximo quadro. Então, isso aí só representando com diagramas, gente. É importante que vocês saibam fazer aquilo ali. Lembrando que o que é diferença entre conjuntos? São os elementos que tem em um conjunto e que não tem no outro. Simples assim. O próximo quadro é complementar. Complementar, eu vou logo direto aqui no exemplo para que vocês vejam uma coisa. Olha. Primeiro, complementar a gente representa assim, gente. Olha. Certo? Ok. Beleza. Esse, como se fosse um C, olha. Certo? E aqui A e B. Certo? O que é que vai acontecer aí, olha? Vamos lá, para que vocês entendam. Dados dois conjuntos A e B, A está contido em B. Então, um conjunto tem que estar dentro de outro. Se não tiver contido, já não tem complementar. Esse é o primeiro ponto. Você tem que ver, esse conjunto está contido nesse? Beleza, então vamos ver quem é complementar. Então, para você fazer complementar, é só o seguinte, olha. Você vai fazer o que tem em um conjunto e que não tem no outro, certo? Então, você analisa, beleza, esse conjunto aqui está contido nesse, certo? Agora, eu quero A complementar em B. Então, eu vou pegar os elementos que tem em B e que não tem em A. Eu quero A complementar em B. Eu vou pegar os elementos que tem em B e que não tem em A, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo, olha. Exemplo, você tem esse conjunto A. Aí, primeiro passo, vamos analisar. Esse conjunto está aqui dentro, olha. Está contido aqui, 1, 2 e 3, está vendo aí? Aqui, ó. Beleza. Então, A está contido em B, ok? Então, vai existir o complementar de A em B. E para eu fazer esse complementar, basta eu fazer B menos A. B menos A é os elementos de quê? É os elementos que tem em B e que não tem em A. Quem é os elementos que tem em B e que não tem em A? É o número
4 e o número 5, certo? Então, está aí. Então, A complementar em B, se eu quero A complementar em B, então vai ser B menos A. Se eu quero C complementar em D, vai ser D menos C, certo? Então, tá aí, gente. Ok? Vamos lá? Olha só. E a representação disso aí em diagramas? Vai ter que ter um conjunto dentro do outro, né, gente? Então, vai ser essa forma, olha. Perceba, A tem que dar dentro de B. Então, nesse caso aqui significa que é A complementar em B, certo? O conjunto que está dentro a gente lê. O que está dentro? A complementar em B, certo? Tá aí. Então, a gente acaba nossa aula por hoje. Até a próxima. Na próxima, continuaremos a falar sobre conjuntos. E qualquer dúvida, por favor, esclareçam, certo?